Bom, então, muito boa noite, pessoal. Eu sou a professora Michele, da Química, e hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, onde a gente estava trabalhando um pouquinho sobre a química das fermentações dos alimentos e bebidas. Tá? A gente vai continuar no mesmo sistema, trabalhando temas interdisciplinares, aplicando a química a esses temas, e vamos continuar hoje no nosso tema sobre fermentações. Para vocês não se perderem, já que faz uma semana e a gente vai trabalhar um pouquinho com exercícios hoje, eu vou fazer uma breve revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Então, quem estava na aula passada vai lembrar, quem não estava vai ficar sabendo um pouquinho por cima sobre o que a gente trabalhou na aula anterior, tá bom? Então, basicamente, nós trabalhamos sobre processos biotecnológicos, que a gente aprendeu que são aqueles processos onde ocorrem reações químicas que são promovidas pela ação de micro-organismos. Micro-organismos são substâncias vivas, microscópicas, que vão se utilizar de um reagente, uma substância que vai estar presente numa matéria-prima, que a gente vai utilizar para produzir um alimento ou uma bebida. Esse micro-organismo, seja ele qual for, ele vai utilizar alguma coisa que tem nesse substrato, nessa matéria-prima, para transformar esse reagente em um produto, certo? Dentro desse contexto dos processos biotecnológicos, nós estávamos trabalhando com um processo denominado fermentação, certo? O processo de fermentação a gente entendeu, então, que é o mecanismo utilizado pelos seres vivos, micro-organismos, nesse caso, né, para produzir energia na ausência de oxigênio. Essa energia que eles produzem é para o seu próprio desenvolvimento. Obviamente, o produto que eles produzem, além da energia necessária para o seu desenvolvimento, é o que confere as características dos produtos alimentícios e as bebidas que a gente vai produzir na indústria, por exemplo, certo? Nós aprendemos um pouquinho sobre da onde surgiu a fermentação. Descobrimos que a fermentação ela vem dos primórdios da civilização, que ela surgiu com as técnicas de agricultura e que antigamente as pessoas não tinham luz, não tinham onde armazenar e conservar os seus alimentos. Então, acidentalmente, ao armazenar, por exemplo, frutas como a uva, por exemplo, eles perceberam que, passados alguns dias, ocorriam algumas alterações nas características daquele alimento. E não necessariamente essas alterações significavam que eles estavam estragados. Eles promoviam alterações que alteravam o gosto ou a textura do produto, certo? Ainda descobriram que aquela uva que era armazenada lá e que tinha determinadas alterações depois dela estar fechada no recipiente, durante longos dias, além da alteração do gosto, do sabor, da textura dessa uva, eles descobriram que beber aquela uva, aquele suco daquela uva, causava uma certa euforia, uma sensação de felicidade, né? Se bebesse bastante. E, posteriormente, descobriu-se que isso era em função da formação da substância etanol, que é o álcool, que estava sendo produzido ali acidentalmente, que o seu consumo em uma quantidade considerável, né, faz com que a gente tenha alterações fisiológicas que nos geram essa sensação de alegria, digamos assim, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de alimentos que são fermentados, que são produzidos a partir do processo de fermentação, que hoje em dia é um processo bem definido na indústria, que a gente sabe que o micro-organismo adequado é adicionado numa matéria-prima específica e essa transformação ela ocorre de forma proposital, não é acidental como nos primórdios acontecia. Então, a gente viu alguns exemplos de alguns alimentos que são considerados alimentos fermentados, porque as características do seu produto final são oriundas de uma reação química que ocorre a partir do seu substrato, denominada fermentação, o processo biológico onde um micro-organismo promove uma reação química e transforma um reagente em um produto específico. Então, a gente tem como exemplos o queijo,
o iogurte, o pão, que a gente viu na aula passada, embutidos cárneos, como, por exemplo, o salame, bebidas alcoólicas, como a cerveja, como o vinho, como espumantes. Vimos também bebidas destiladas, que além do processo de fermentação ainda sofrem um outro processo na indústria denominado destilação, e também vimos o caso de conservas, né? O caso de picles, por exemplo, onde a gente descobriu que picles não é só pepino. Picles é qualquer vegetal que é fermentado e é comercializado em conserva, certo? Então vamos adiante, relembrando. Primeira fermentação que nós aprendemos na aula passada foi a fermentação denominada fermentação alcoólica. É importante a gente lembrar que todos os tipos de fermentações que nós formos estudar, elas recebem a designação, o seu nome, por exemplo, fermentação alcoólica, em função do principal produto que a reação química promovida pelo micro-organismo resulta, o principal produto. Então, no caso da fermentação alcoólica, o principal produto é o álcool, né? No caso, o etanol. Então, a gente descobriu de onde vem o álcool das bebidas alcoólicas. Descobrimos que nós temos uma reação química onde o reagente é um açúcar, representado aqui pela glicose, mas que pode ser outros açúcares, pode ser a frutose, pode ser a sacarose, pode ser a maltose, enfim, vai depender da matéria-prima que a gente utilizar, e essa matéria-prima, no caso das bebidas, poderia ser, por exemplo, a uva, a cana-de-açúcar e cereais, como, por exemplo, a cevada, que é um caso específico que a gente vai novamente comentar daqui a pouquinho. A partir desse substrato, o açúcar que está presente nessas matérias-primas, nós tínhamos a presença de um micro-organismo, lembrando ali, ó, que o processo fermentativo ele ocorre na ausência de oxigênio, tá? Onde, no caso das bebidas alcoólicas, esse micro-organismo é uma levedura. Essa levedura era principalmente a levedura do gênero Saccharomyces. E a mesma levedura que a gente encontra no mercado com o nome comercial de fermento biológico, certo? Esse fermento biológico, nós aprendemos que ele é encontrado na forma de pó no mercado, não é a mesma coisa que o fermento químico, pessoal. O fermento biológico é um micro-organismo, é uma levedura, enquanto o fermento biológico é uma enzima, que a gente vai aprender mais adiante na aula de bioquímica, tá? Então, se eu pegar um fermento químico e jogar lá na uva, não vai acontecer essa fermentação alcoólica, não vai produzir álcool, por isso é um fermento biológico. Observando aqui ó, na figurinha ao lado, a gente encontra na forma de pó, e nós descobrimos que essa forma de comercialização, na forma de pó, ela ocorre em função de um produto que é obtido na indústria pelo processo denominado liofilização. Liofilização, ele é o termo que ele vem do equipamento pelo qual se utiliza para produzir esse pozinho das células, que se chama liofilizador, onde ocorre o processo de retirada da água da levedura a partir do processo de sublimação, ou seja, a mudança de estado físico da água presente dentro da célula da levedura. Como que a gente aprendeu que acontecia isso? Essa água, para ser retirada sem alterar as características das células e manter elas com viabilidade, manter elas intactas, para que a gente adicione no produto e depois elas consigam se ativar, é necessário que não ocorra alteração na célula do micro-organismo. Então, o que a gente aprendeu? Que existe uma técnica na indústria em que a gente retira a água desse alimento sem que ocorra esse rompimento celular. E essa técnica é denominada sublimação, onde a gente retira a água de dentro da célula do estado sólido, passando ela diretamente para o estado gasoso, na forma de vapor, dentro desse equipamento chamado liofilizador, que tem uma bomba de vácuo. Então, o que a gente faz? Pega o cultivo dessas células, essas células que estão vivas, vai congelar essas células,
né? A água que está no interior da célula, ela vai ficar congelada, vai estar no estado sólido. A gente coloca dentro do liofilizador e essa água no estado sólido, ela evapora, ela se torna um vapor sem passar pelo estado líquido. Dessa maneira, a gente retira a maior quantidade possível, quase 100%, em torno de 99% da água das células do micro-organismo, tá? Sem alterar as características dessa célula. Então, a gente vai colocar esse pozinho que foi restante desse processo de liofilização na indústria dentro do pote onde vai ser comercializado. Essas células, elas vão estar sem água, portanto, não vão estar ativas, vão estar no estado vegetativo. Porém, no momento em que a gente reidrata, ou seja, adiciona água nessas células, elas voltam a viver normalmente para poder desempenhar a função tecnológica, que vai ser, no caso, o processo da fermentação alcoólica para produzir como principal produto o etanol, que é o álcool, certo? Professora, na fermentação alcoólica, o meu reagente é a glicose e o meu único produto é o etanol? Não. O principal produto é o etanol, é o que dá nome a esse tipo de fermentação alcoólica. Etanol, et, 2 carbonos. An é o intermediário, significa que as ligações entre os carbonos são do tipo simples. E ol é o prefixo, é o sufixo, é o final, a terminação, que diz respeito ao grupo funcional. O grupo funcional é álcool, representado por uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono que faz só ligações do tipo simples. Lembrando que se essa hidroxila estiver ligada a um anel aromático, a um benzeno, o nosso grupo funcional não é álcool, a função orgânica vai ser fenol. E se essa hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado, ou seja, que faz uma dupla ou uma tripla ligação, a função orgânica também não é álcool, a função orgânica se chama enol. Vocês vão cansar de me ouvir falando isso, tá? Todas as minhas aulas eu repito a mesma coisa, mas quando chegar no Enem, vocês não vão confundir essa função orgânica, por favor. Viu hidroxila, não se atira correndo que é álcool. Observa se essa hidroxila está ligada diretamente a um carbono do tipo saturado. Carbono saturado é aquele que faz exclusivamente ligações do tipo simples. Vimos também que na fermentação alcoólica, além de produzir o etanol, que é a principal substância, o principal produto dessa reação química, ainda é produzido dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, e mais energia, que é liberada na forma de calor e ATP. Esse ATP que é produzido aqui, ele é utilizado pelo micro-organismo, pela levedura, tá? Ou pelo fermento biológico, como vocês quiserem chamar, como fonte de energia para sua multiplicação. Então, por isso que ele utiliza esse substrato, produz essas substâncias, o micro-organismo tem esse objetivo em seu metabolismo, ter energia para poder se multiplicar, certo? Tecnologicamente falando, nós adicionamos esse micro-organismo a um determinado substrato para que ele transforme esse reagente em um produto que a gente deseja. Ficou claro para todo mundo? Vamos adiante. Nós vimos também que no caso da cevada, da produção de cerveja, o cereal em si, ele não tem nenhum açúcar simples que seja passível de ser utilizado pelo fermento biológico, pela levedura, para produzir álcool, certo? Nós vimos o quê? Que o principal açúcar que a gente encontra nos grãos de cevada se chama amido, certo? E o amido é uma molécula enorme que o micro-organismo ele não consegue utilizar para o seu metabolismo. Então, o que se faz na indústria de produção de cerveja? Se faz um processo que é denominado malteação. Por isso que dizem que adiciona na cerveja o malte de cevada, certo?
Se eu jogar só os grãos de cevada dentro da água, colocar o micro-organismo ali, não vai acontecer nada, porque ele não consegue consumir o açúcar que está no grão de cevada sem que ele passe pelo processo de malteação. E o que era esse processo de malteação, pessoal? A gente colocava um pouquinho de água, entumecia esses grãos, que nem a gente fazia lá com os grãos de feijão, e induzia um processo germinativo, que é onde vai surgir o princípio da plantinha, no caso, a primeira radícula, a primeira folhinha. Nesse processo, o que acontece? Acontece a produção de enzimas pelo próprio grão da cevada, tá? Qual é o açúcar que a gente quer quebrar? O amido. Então, a enzima que é produzida, nós vamos estudar melhor sobre enzimas em bioquímica depois, ela se chama amilase, tá? Essa amilase, ela vem aqui na molécula de amido e quebra ele, transformando esse amido em açúcares menores que podem ser utilizados pela levedura como fonte de energia para conseguir se desenvolver, certo? E o pão, o que a gente viu? Que a fermentação que é realizada no pão para obter o produto final também é fermentação alcoólica. Descobrimos que comendo pão a gente não embebeda. Por quê? Porque acontece alguma coisa com o álcool. No pão, no trigo, por exemplo, a gente vai ter o açúcar disponível. O açúcar vai ser transformado, vai ser utilizado pelo micro-organismo, pela levedura, vai produzir etanol, vai produzir dióxido de carbono e vai produzir energia. Mas o que acontece com esse álcool? Quando a gente coloca a massa do pão dentro do forno, o álcool ele é bem volátil. Então, a partir do ponto de ebulição desse álcool, ele vai evaporar. E no produto final pão, a gente não tem etanol. Por quê? Porque ele foi perdido no forneamento, com a aplicação de temperatura. Por que é importante essa fermentação alcoólica no pão? Pela produção de dióxido de carbono. O CO2, dióxido de carbono, que é produzido na fermentação alcoólica, é o gás responsável pela expansão da massa do pão. Então, essa é a função tecnológica necessária a partir do processo fermentativo na produção de pão, certo? Descobrimos também que tem diferença entre as bebidas fermentadas e as bebidas destiladas. Todas as bebidas alcoólicas, elas passam por processo de fermentação. Porém, aquelas bebidas fermentadas, elas só têm o processo de fermentação e tem uma graduação alcoólica que varia de 5% a 14% de álcool. Já as bebidas destiladas têm uma graduação alcoólica superior, que vai de 36% a 54% de álcool. E para se atingir esse percentual alcoólico, é necessário, depois da fermentação, a gente promover um processo de destilação. Descobrimos na aula também que esse processo de destilação nada mais é do que uma separação de misturas, onde a gente concentra o álcool, ou seja, a gente separa o álcool que está diluído no mosto, né, naquele líquido lá que foi fermentado, onde a maior parte dele é água, tem 5% a 14% de álcool em água, em solução. Então, a partir do processo de destilação, como o álcool tem um ponto de ebulição menor que o da água, a gente consegue separar esse álcool e aumentar a graduação alcoólica das bebidas destiladas. Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? A gente viu na chamada lá do curso que a gente descobriria hoje o que o iogurte e o salame têm em comum, tá? Vamos começar com um tema um pouquinho diferente para dar continuidade às bebidas alcoólicas e ver o que pode se fazer via fermentação a partir de bebidas alcoólicas. Então, todo mundo deve conhecer o que a gente encontra no mercado como vinagre, certo? O vinagre, ele é o produto da fermentação do vinho. Então, percebam, para a gente ter vinho, tem que ter tido uma fermentação alcoólica, certo? E a partir de uma outra fermentação, um outro processo tecnológico, a gente vai produzir um produto diferenciado que é denominado vinagre, certo? Que fermentação é essa, pessoal? A fermentação do vinagre é fermentação acética, é esse o nome que se dá, certo? Então, vocês pensem, se na fermentação alcoólica
o principal produto produzido era o etanol, o álcool, então na fermentação acética, o principal produto produzido é o ácido acético, daí o nome dessa fermentação. Então, pessoal, diferente da fermentação alcoólica, a gente não parte de um reagente que é glicose, que é açúcar. A gente parte de um reagente que é o etanol. O etanol que foi produzido lá na fermentação alcoólica e deu origem ao vinho, certo? Então, a gente tem um vinho que tem etanol. Esse etanol, juntamente com o oxigênio do ar, na presença de um micro-organismo específico, vai promover uma reação química que vai acarretar no produto desejado para esse tipo de fermentação, que é o ácido acético mais água. Que micro-organismo é esse, professora? É uma levedura? É o fermento biológico que eu compro no mercado? Não, não é. São bactérias, que são bem diferentes de leveduras. Leveduras, vocês lembram que são fungos unicelulares, certo? Então, bactérias, nesse caso, são os micro-organismos. E essas bactérias pertencem a um grupo denominado bactérias acéticas. Por quê? Porque elas produzem ácido acético. Os principais gêneros que são utilizados na fermentação acética são o Acetobacter e Gluconobacter. Vocês não precisam decorar esses nomes, tá, pessoal? Vocês só precisam saber que são bactérias acéticas que utilizam um reagente que é o etanol, o álcool, na presença do oxigênio e fazem com que esse etanol, na presença do oxigênio, se transforme em ácido acético mais água. Ficou claro? Então, pessoal, existem uma sequência de reaçõezinhas que vão acontecer para que, de fato, o etanol se transforme em ácido acético. E essa sequência de reações está demonstrada nessa equação, tá? Então, vocês percebam que a partir do etanol, que a gente tem um álcool, observem a hidroxila ligada a um álcool, um carbono primário, certo? Então, é um álcool, etanol. Na presença de oxigênio, a bactéria acética, ela transforma primeiramente a partir de uma oxidação nessa molécula aqui, o etanol. Faz com que o etanol se transforme em um aldeído. Então, observem aqui no quadrinho, tá? Ó, a gente tem o grupo funcional, que eu falei para vocês que se chamava carbonila, que é representado por esse grupinho funcional, C-O-H, na extremidade da cadeia. Et, 2 carbonos. Os carbonos estão ligados entre si apenas por ligação do tipo simples, então, an. E al é a terminação de acordo com o grupo funcional encontrado. É um aldeído, então é al, etanol, certo? Esse etanol que foi produzido aqui, novamente vai ser utilizado pela bactéria, vai ocorrer mais uma oxidação e, finalmente, ele vai se transformar nesta substância aqui, que a gente conhece por ácido acético, popularmente, mas que, pela nomenclatura oficial, ele é denominado ácido etanóico. Observem que o grupo funcional é uma carboxila, um C-O-O-H, certo? A gente tem 2 carbonos ligados entre si por ligação do tipo simples. Então, o prefixo vai ser et, porque são 2 carbonos. A ligação é simples, o intermediário é an. E o sufixo para um ácido vai ser oico. Como é um ácido, nós sabemos que na frente do nomezinho tem que botar ácido. Então, ácido etanóico. Então, a partir do etanol, ele sofre oxidação, o álcool é transformado em aldeído, denominado etanol. Novamente, ele vai ser oxidado pela bactéria e vai formar um ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, certo? Então, pessoal, a fermentação acética, ela se inicia assim que o etanol entra em contato com as bactérias acéticas e, por meio de 2 oxidações que acontecem, se transformam em moléculas de ácido acético. E vocês sabem que o ácido, ele tem uma característica de conferir um sabor específico para os produtos.
Então, por isso, se a gente pegar uma garrafa de vinho e deixar ela aberta durante vários dias, muitas pessoas dizem que o vinho azedou, certo? O que acontece? Muitas dessas bactérias acéticas, elas são encontradas no ar, no meio ambiente. Então, essas bactérias encontram ali substrato para se desenvolverem, elas vão e se depositam no vinho que a gente deixou aberto e vão fermentar esse vinho. Vão utilizar o álcool que está ali como substrato, como reagente, vão oxidar esse álcool e vão produzir ácido acético. Por isso que o nosso vinho se transforma em um vinho ácido, que a gente diz que azedou. Na realidade, ele está se transformando em vinagre. Obviamente, na indústria, as condições são bem controladas. A bactéria que vai ser adicionada, ela é selecionada para gerar uma característica específica, diferente de uma bactéria que vai estar no ar, no nosso ambiente de casa, né? Que vai utilizar ali o álcool do vinho e vai transformar ele numa bebida que não é legal para o nosso paladar, mas na realidade é uma forma caseira de produzir o vinagre. Ficou claro para vocês? Então, pessoal, o que a gente tira dessa fermentação aqui? Nós tiramos a ideia de que a partir da fermentação alcoólica que ocorre para a produção de vinho, a gente tem como produto o etanol. Esse etanol vai ser utilizado por bactérias acéticas para produzir ácido acético. Então, o vinho é fermentação alcoólica. O vinagre utiliza o vinho como substrato e tem a fermentação acética. Diferença: fermentação alcoólica utiliza como micro-organismo levedura do gênero Saccharomyces. É o mesmo fermento biológico que a gente compra no mercado. Para produzir vinagre, o micro-organismo é uma bactéria, são bactérias acéticas, certo? Não é o fermento biológico, são bactérias selecionadas que tem que adicionar ali para fazer isso. Ah, professora, se o substrato é o álcool, certo? A bactéria vai pegar o álcool e vai transformar ele em ácido acético. É possível eu produzir vinagre a partir de bebidas destiladas? Vamos pensar. A bebida destilada tem álcool também, tem mais álcool que a bebida fermentada. Porque o que a gente fez? A gente concentrou o álcool que estava naquela bebida, certo? Então, eu acredito que deve dar para produzir vinagre a partir de uma bebida destilada. O que vocês acham? Responde aí no chat. Será que dá para produzir vinagre a partir de bebida destilada? Vamos ver. Gerson está digitando. E aí? Pensa um pouquinho. O que eu falei lá para vocês? Por que a gente tinha que fazer o processo de destilação para concentrar? Que a gente não conseguia, a partir de uma quantidade de açúcar grande, conseguir chegar numa graduação alcoólica super elevada. Por quê? Porque a levedura, lá no caso da produção das bebidas, ela era tolerante a, no máximo, 15% de álcool, certo? No caso aqui da produção de vinagre, as bactérias que são utilizadas também são sensíveis à concentração de etanol muito alta. Então, se a gente pegar uma bebida destilada, que tem uma quantidade de álcool muito concentrada e jogar as bactérias ali, o álcool vai ser tóxico para essas células, para essas bactérias, e elas vão morrer. Então, o álcool tem que estar em uma concentração baixa, que é uma concentração que vai de 5 a 14%, né, que a gente encontra lá nas bebidas fermentadas, para adicionar a bactéria acética e ela poder, a partir dessa quantidade de álcool, produzir ácido acético. Então, pessoal, não é possível produzir vinagre a partir de bebidas destiladas. Olha ali, ó, a Luísa respondeu que achava que não, tá certo, Luísa? O Gerson, a princípio eu achei que sim, mas o álcool pode morrer, o álcool pode matar, né? Então, exatamente isso. Concentração de álcool muito elevada mata o micro-organismo. Então, a partir de bebida destilada não dá para fazer vinagre. Por isso que a matéria-prima base normalmente é o vinho. O que pode utilizar também? Um fermentado de maçã, por exemplo, que a gente encontra no mercado. O que é importante?
que a graduação alcoólica, o percentual de álcool que tem nessa bebida fermentada, seja compatível com a tolerância das bactérias acéticas. Então, dá para fazer vinagre de bebida destilada? Não dá. Dá para fazer vinagre a partir de bebida fermentada. Ficou claro para vocês? Então, vamos entrar agora num outro tipo de fermentação. E vamos tentar responder agora a pergunta que a gente fez lá na página do curso para descobrir, na aula de química de hoje, o que o iogurte e o salame têm em comum. Então, pessoal, o iogurte também é um alimento fermentado. É o produto de uma fermentação, certo? Qual que é a matéria-prima do iogurte? O iogurte é um derivado lácteo, certo? Então, a matéria-prima do iogurte é o leite. Eu coloquei aqui para vocês uma equação resumida do que acontece na fermentação no iogurte, certo? Então, novamente, vocês observem aqui nessa reação que está grande aqui, no quadro branco, que a matéria-prima, ela tem que ter glicose ou qualquer outro açúcar que seja passível de ser utilizado como substrato para o desenvolvimento do micro-organismo, certo? Então, representado aqui pela glicose. Poderia ser outro açúcar? Sim, poderia ser a sacarose, poderia ser a frutose, poderia ser a maltose, poderia ser qualquer outro açúcar que o micro-organismo possa utilizar para chegar ao produto, para utilizar ele como substrato para o seu crescimento, porque o objetivo do micro-organismo para si é conseguir energia para se multiplicar. E o objetivo tecnológico é produzir um produto específico que confere uma característica para o nosso produto, certo? Então, a partir de um açúcar simples, novamente, vão ocorrer duas reações, certo? Na adição de um grupo de bactérias, que é denominado bactérias acidoláticas, certo? A gente vai adicionar ali, elas vão utilizar esse açúcar simples e vão transformar esse açúcar a partir da glicólise, tá? Em duas moléculas que eu não coloquei aqui, mas essa molécula se chama piruvato, tá? E esse piruvato vai ser transformado em ácido lático. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso agora. Então, pessoal, o nome da fermentação que acontece no iogurte é fermentação lática. Vamos pensar, a fermentação alcoólica produzia álcool, a fermentação acética produzia ácido acético, a fermentação lática produz ácido lático, certo? Então, o nome da fermentação diz respeito ao tipo de produto que é produzido a partir da reação química oriunda da ação de um micro-organismo. Professor, e no caso do iogurte, quais são os principais micro-organismos que são utilizados? Então, existem dois principais micro-organismos utilizados na produção de iogurte. Eu preciso saber os nomes deles? Não preciso decorar. Mas caso vocês vejam o nomezinho deles, vocês vão saber que é do iogurte. Então, são esses dois micro-organismos que estão descritos aqui, ó. O primeiro deles se chama Streptococcus thermophilus e o segundo deles, Lactobacillus bulgaricus. Reparem que nesse caso aqui, pessoal, eu estou adicionando duas culturas diferentes de micro-organismo. Os dois são bactérias e são pertencentes ao mesmo grupo de bactérias acidoláticas. Mas lembrem, se eu adicionar fermento biológico, levedura, no iogurte, não vai produzir ácido lático. Se eu adicionar bactérias acéticas no leite, não vai produzir ácido lático. Só se eu adicionar bactérias acidoláticas. Aí sim, elas vão utilizar a glicose e vão produzir ácido lático, certo? Então, pessoal, o iogurte, ele vai ocorrer todo esse processo aqui, a bactéria, as duas bactérias vão utilizar o açúcar presente no leite, tá? Vão transformar a partir de duas reações químicas nessas duas moléculas que a gente encontra aqui. Primeiramente, o açúcar, ele é convertido a duas moléculas de ácido pirúvico, onde a gente observa que o ácido pirúvico, na sua estrutura
que é colocada aqui na sua estrutura da molécula, a gente observa que tem um C dupla O, OH. Que função orgânica é essa, pessoal? É função de ácido carboxílico, certo? E aqui a gente tem um dupla O em um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então, qual é a função orgânica que nós encontramos circuladinha aqui? A função orgânica é cetona. Então, esse ácido pirúvico, né, que é denominado ácido isopropanoico, tá? O nome popular dele é ácido pirúvico, a gente encontra duas funções orgânicas diferentes, certo? A partir dessa molécula aqui, o micro-organismo converte ela e transforma ela nessa outra molécula. O que a gente observa? Que o ácido lático, ele contém também diferentes funções orgânicas, certo? Então, o ácido lático, no final da sua cadeia carbônica, tem um C dupla O H, tá? Que é uma carbonila, certo? E tem uma hidroxila ligada a carbono, que é saturado, faz só ligações do tipo simples. Então, aqui na hidroxila, a gente observa no ácido lático que tem a função álcool, e essa função aqui, ela é denominada aldeído, certo? Então, vamos adiante. A matéria-prima do iogurte, pessoal, é o leite. Todo mundo concorda? Então, pessoal, o que acontece no processo de produção do iogurte? Vamos ver primeiro a composição do leite. O que tem no leite? 87,5%, ou seja, quase 90% do leite é água, certo? E aí tem 12,5% de partículas sólidas. Dentro desses 12,5% das partículas sólidas, 13,5% é gordura, 13,5% é proteína, 4,7% é lactose e 0,8% é minerais. Então, a gente vê que das partículas sólidas do leite, boa parte é lactose. O que é lactose? Pensa, lactose, glicose, frutose, sacarose. Terminou com ose, é açúcar. Então, a lactose é o açúcar do leite, certo? Tem bastante proteína e tem bastante gordura, certo? Vamos focar aqui, ó, nessas duas coisas. Primeiro, a lactose. Vocês viram ali que para produzir o ácido lático, o que tem que ter? Açúcar. O leite tem açúcar? Sim, o leite tem açúcar, tem a lactose. A bactéria ácido lática, ela consegue utilizar a lactose como açúcar para produzir ácido lático? Sim. Então, eu tenho substrato na minha matéria-prima, correto? Então, o que ela faz? Ela pega aquele açúcar, converte esse açúcar em ácido lático. A partir daquelas duas reações, vai ter uma molécula intermediária, né, que é o ácido pirúvico, e vai produzir ácido lático. O que o ácido lático é, gente? O ácido lático é um ácido, certo? Então, vamos lembrar daquele conceito de pH, certo? O que é pH, gente? pH é o potencial hidrogeniônico. Então, vamos pensar, hidrogeniônico, hidrogênio iônico, íons de hidrogênio. Então, potencial dá a sensação de medida, de quantificar. Quantificar a quantidade de íons hidrogênio. E esse hidrogênio é representado por H+, ou seja, é um cátion. Ele é o hidrônio, certo? Então, a partir de uma solução, a gente vai medir a quantidade de íons H+. E a partir disso, a gente consegue classificar a substância como uma substância ácida, neutra, ou alcalina ou básica, certo? Então, gente, o que acontece? Se eu tiver um pH 7, que é o pH da água, por exemplo, eu tenho uma substância neutra. Se eu tiver um pH menor que 7, quanto mais abaixo de 7, mais ácida essa substância é. Então, por exemplo, o vinagre, ele tem um pH 3, ele é super ácido, certo? E quanto mais acima de 7 o pH, mais alcalino, mais básica a minha substância. Por exemplo, a água do mar, ela tem um pH em torno de 8.
A soda cáustica que a gente usa lá para desentupir pia, por exemplo, tem um pH próximo a 13. Então, são substâncias que são alcalinas, são básicas, certo? Professora, qual é o pH do leite? O pH do leite é próximo a 7, ele é em torno de 6, 6,5, certo? Se eu peguei o açúcar do leite e gerei ácido lático, o que eu estou produzindo? Estou produzindo ácido, certo? Então, qual é a tendência do pH do leite que eu estou utilizando? O que vai acontecer com esse pH? Se eu estou produzindo ácido e ele era em torno de 6, à medida que vai produzindo ácido lático, vai diminuindo esse pH. Todo mundo concorda? Diminui com a produção de ácido. Então, o que acontece? Com a diminuição do pH, ele afeta a conformação das proteínas do leite. A principal proteína do leite se chama caseína. E essa substância, essas proteínas, elas vão passar por um processo que se chama desnaturação. O que é desnaturação? A conformação delas é modificada. E aí, nesse caso, o leite vai coagular e vai acarretar na textura que a gente encontra do iogurte, aquela textura tradicional do iogurte, que o leite passa do estado líquido, a partir da fermentação, ele vai ficar com uma textura muito mais firme, ele fica uma forma de um creme, um gel, que é gerado a partir desse processo de fermentação, em que produziu ácido lático, abaixou o pH da solução do leite, alterou a conformação da proteína, ela desnaturou e consequentemente, fez com que a textura do produto fosse alterada. Ele forma uma rede que forma um coágulo, e então a gente tem o produto final iogurte. Então, gente, a Luísa perguntou ali, a partir da cerveja a partir da cerveja o que, Luísa? Tu escreve de novo, por favor? Então, o professor Matheus ali está dando uma ajudinha. Luísa, eu vou pedir para tu perguntar novamente depois, tá? Porque eu não perdi o fio da meada, o que tu queria saber se a partir da cerveja rolava, tá? Então, gente, aqui, ó, o pH, se a gente quiser medir, eu coloquei em nível de curiosidade para vocês saberem. Existem duas formas da gente medir o pH de um alimento ou de uma substância ou de uma solução, certo? Um deles é o pHmetro, que é um equipamento que a gente utiliza no laboratório, tá? É um equipamento preciso, onde ele tem eletrodos, que a gente coloca esses eletrodos dentro da solução. Esses eletrodos fazem parte do equipamento e possibilitam com que se meça a quantidade que tem de íons H+, certo? E se a gente colocar a solução, colocar o eletrodo do pHmetro, ele vai fornecer aqui nessa parte visual o valor exato e preciso do pH da nossa substância, da nossa solução, certo? Nós também temos os métodos que são indiretos, que são menos precisos, tá? Mas ainda assim, eles nos dão uma noção de qual é o pH da substância ou da solução que eu estou medindo, tá? Eu trouxe como exemplo aqui, ó, um papel indicador. São indicadores, tá? Que estão nesse papelzinho. O nome desse papel, ele chama papel tornassol. Então, vocês veem que tem uma escala de cores aqui, ó. E essas cores, elas têm uma substância que é indicador. Então, vai pegar esse papelzinho, vai mergulhar na tua solução, ou no leite, ou no iogurte, enfim, e vai esperar uns segundinhos que essas cores aqui, elas vão começar a se alterar. Na caixinha do papel tornassol, eu acho que não deve estar dando para vocês verem direitinho aí, mas tem uma escala. E aí, o que a gente faz? Encosta esse papelzinho aqui que mudou a cor, ó, na escala que tem ali na caixinha do papel tornassol. E onde estiver mais próximo, a gente vai verificar na escala qual é o valor aproximado do pH. Então, eu posso encontrar, por exemplo, mais ou menos que fique entre uma escala e outra. Então, eu sei que, por exemplo, se ficou entre a escala do 6 e do 7, provavelmente o meu pH gira em torno de 6,5, tá? Não é preciso, mas nos dá uma ideia de pH. Ficou claro para vocês? Então, como funciona? Para eu produzir iogurte, eu tenho que ter como substrato açúcar, o leite tem a lactose.
As bactérias acidoláticas utilizam esse açúcar, produzem um intermediário, que é o ácido pirúvico, depois transformam o ácido pirúvico em ácido lático. O ácido lático é um ácido, ele diminui o pH do leite. Com essa diminuição do pH, as proteínas do leite, principalmente a caseína, sofrem uma desnaturação, alteram a sua conformação, formam então um coágulo e dão origem a um produto de textura diferenciada, que é o iogurte, certo? Um outro aspecto importante do iogurte a ser falado, pessoal, tem um vínculo direto com a biologia. Vocês já devem ter ouvido falar em simbiose. Da mesma maneira que vocês também já devem ter ouvido falar que quando vocês compram um iogurte, tem micro-organismos vivos. Isso é lei. Para produzir iogurte, o produto final tem que ter as bactérias vivas. Ah, professora, mas eu vou estar comendo bactérias, eu vou estar consumindo bactérias, não vai me fazer mal? Não, essas bactérias são boas para o nosso organismo, tá? Então, como eu falei para vocês, os 2 micro-organismos utilizados para produzir o iogurte são Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, tá? E eles se desenvolvem no leite, no processo fermentativo, a partir de um processo que chama simbiose. A simbiose nada mais é do que a associação de 2 ou mais seres que, embora sejam de diferentes espécies, vivem conjuntamente com vantagens recíprocas. Qual que é a principal questão de simbiose, pessoal? Vocês viram que as bactérias acidoláticas, elas produzem ácido lático, acarreta no abaixamento do pH, certo? Lactobacillus bulgaricus é uma bactéria que é bem resistente a pH baixo, tá? Agora, Streptococcus thermophilus não é. Então, o que que acontece? O Streptococcus thermophilus começa a fermentar o leite, é o primeiro que usa ali o açúcar do leite para produzir ácido lático, vai começar a baixar o pH, e aí o Lactobacillus bulgaricus começa a se desenvolver e começa a produzir ácido lático também. Mas além do ácido lático, ele produz substâncias que propiciam com que o Streptococcus thermophilus se mantenha vivo. Se não tivesse o Lactobacillus bulgaricus, o Streptococcus thermophilus produzia ácido lático ali e morria, não ia estar vivo no final do processo, certo? Então, o Streptococcus thermophilus começa a fermentar, abaixa o pH, que é o pH ótimo para o crescimento do Lactobacillus bulgaricus, e ele começa a fermentar e produz substâncias que proporcionam com que o Streptococcus thermophilus permaneça vivo, certo? Bom, pessoal, então vamos agora para a parte do salame. O que o iogurte e o salame têm em comum? Ah, professora, o iogurte eu vou fazer uma fermentação lática, onde o meu substrato é o açúcar do leite, certo? E o salame? O salame, ele é feito a partir da carne, certo? Eu pego carne, vou embutir ela e vou produzir o salame, um fermentado. Mas e aí? Do que a carne é composta? Então, a carne, ela tem 75% de água, 20% de proteínas, tem 2% de gordura, 1% de minerais, 1% de vitaminas e 1% de carboidrato. Como que fazer a fermentação lática mesmo? A partir de açúcar, certo? Glicose, no caso do leite ali, a lactose, certo? Para produzir ácido lático. Eu tenho açúcar aqui na carne, muito pouquinho, né? Carboidrato e açúcar. Muito pouquinho açúcar. E aí, professora, tu vai me dizer agora que salame é produzido por fermentação lática? Sim, eu vou te dizer que o salame é produzido por fermentação lática. E como, da onde que tira açúcar para produzir o salame? Eu vou ter que adicionar. Então, na indústria, a gente pega a carne, moe a carne e adiciona açúcar. Adiciona açúcar na carne, professora? Sim, adiciona açúcar na carne. E o meu salame, no final, ele vai ficar doce? Não, ele vai ficar salgado. Por quê? Porque o açúcar vai ser consumido pela bactéria acidolática. Então, não vai restar açúcar no final. Então, funciona da mesma maneira. Eu vou adicionar açúcar ali, porque é necessário para que ocorra a produção de ácido lático pelas bactérias acidoláticas, certo? Da mesma maneira que o leite
A carne tem proteínas, né? As proteínas da carne são diferentes, as principais são a actina e miosina, mas quando o micro-organismo utiliza esse açúcar que eu adicionei na carne e produz ácido lático, o que acontece com o pH da carne? O pH da carne também diminui, certo? Ele sai do 6 e pouco que é a carne e vai diminuindo, correto? Com a diminuição do pH da carne, o que acontece? A mesma coisa que acontece no leite. Atinge um ponto em que as proteínas elas vão desnaturar, ou seja, elas vão alterar a sua conformação. E a partir disso, então, a característica da textura da carne, ela é modificada. No caso do salame, pelo fato de a carne não ser um líquido, a textura ela é modificada de uma forma diferente, né? Então, a carne, ela, quando ela está crua, ela é mais molenga. No momento da desnaturação da proteína, o meu produto final, que é o salame, que é fermentado, ele é muito mais firme. Então, se eu cortar uma carne crua e cortar um salame, eu vejo que tem muita diferença na textura. E essa diferença na textura é oriunda da fermentação lática, onde eu tenho o açúcar, vou colocar uma bactéria acidolática e vou produzir ácido lático, tá? Então, se vier uma questão do Enem e perguntar qual é a fermentação que acontece no salame, é fermentação lática, tá? Não confundam, não pensem que é outra fermentação. Ficou claro? Então, gente, vamos fazer um resumo sobre as fermentações que a gente estudou até aqui, certo? Então, nós estudamos 3 tipos de fermentações. A fermentação alcoólica, a fermentação acética e a fermentação lática. Lembrando que esses 3 tipos de fermentações, eles são denominados em função do produto que é produzido, o principal produto que é produzido. No caso da fermentação alcoólica, o álcool, que é o etanol, da fermentação acética, o ácido acético, e da fermentação lática, o ácido lático. Quais são as diferenças entre elas? Fermentação alcoólica, o que tem que ter na matéria-prima? O que tem que ser o reagente? Açúcares, certo? Qual vai ser o produto? Etanol, ou seja, álcool, mais CO2, certo? E qual que é o agente, qual que é o micro-organismo utilizado para fazer a fermentação alcoólica? Leveduras, principalmente do gênero Saccharomyces. No caso da fermentação acética, qual é a matéria-prima? O etanol. Tem que ter álcool, tem que ter tido uma fermentação alcoólica anterior, certo? Qual que é o produto que eu vou produzir a partir do álcool? O ácido acético. Qual que é o micro-organismo que vai ser utilizado nesse processo? Eu vou adicionar bactérias acéticas. Botei aqui como exemplo as bactérias do gênero Acetobacter, certo? E na fermentação lática, pessoal, o que eu tenho na matéria-prima? Carboidrato, açúcares. No caso do leite, a lactose. No caso da produção de salame, não tem açúcar, eu tenho que adicionar. Ali eu coloquei sacarose, por exemplo. Pode ser sacarose? Pode. Pode ser glicose? Pode. O micro-organismo, qual vai ser? Bactérias acidoláticas. Botei como exemplo aqui, ó, Lactobacillus e Leuconostoque. E qual é o produto principal? O ácido lático. Fermentação alcoólica produz álcool, fermentação acética produz ácido acético, fermentação lática produz ácido lático. Ficou claro para todo mundo? Pessoal, com isso, a gente está terminando a nossa aula. Eu vou fazer uma questãozinha aqui para a gente conseguir concluir. Só para vocês verem essa questão aqui, a questão 93, caiu no Enem, tá? Justamente sobre processos biotecnológicos. Então, me ajudem aí, tá? Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Então, vamos pensar.
Bactéria é um micro-organismo, vai produzir ácido lático. Ácido lático é fermentação lática, certo? Qual desses alimentos vai ser produzido a partir da fermentação lática? O pão é produzido por que tipo de fermentação? Alcoólica, nós já vimos. O vinho é produzido por qual tipo de fermentação? Alcoólica também. O iogurte é produzido por qual tipo de fermentação? Fermentação lática. Então, essa é a alternativa. Gerson, Luísa e Yasmin, certinho. Então, o iogurte é a nossa alternativa correta. Vamos seguir só para a gente fazer um raciocínio e vincular com o que a gente aprendeu hoje. O vinagre é produzido por qual tipo de fermentação? Fermentação acética. E a cachaça é produzida por qual tipo de fermentação? É uma bebida alcoólica, então é por fermentação alcoólica. Lembrando que a cachaça é uma bebida destilada. Além do processo fermentativo da fermentação alcoólica, ainda tem que fazer uma destilação, certo? Vamos fazer mais uma questãozinha? Acho que vai dar tempo. Então, vamos ver esse aqui. Ó, é uma questão do Enem de 2013. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada. Lembram lá que o amido não pode ser usado pela levedura. Então, a amilase é a enzima que é produzida na malteação, que faz com que quebre esse amido em açúcares que podem ser usados pela levedura, certo? Sob temperatura de cerca de 65 graus Celsius, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. Isso aí é a malteação, certo? O caldo obtido, mosto, é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura, o fermento biológico, para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o ou a. Vamos pensar, atividade biológica é a ação do micro-organismo sobre um substrato que vai causar uma reação química, certo? Essa reação química tem um reagente, vai gerar um produto. Qual é a nossa reação? É a fermentação alcoólica. Então, vamos ver o que tem aí que tem a ver com a fermentação alcoólica. Filtração do mosto. Tem fermentação? Não. Resfriamento do mosto. Nada a ver. Pasteurização da bebida. Pasteurização é aquecer a bebida para garantir a conservação dela. Não. Fermentação da maltose e da glicose. Gerson, Yasmin e Luísa novamente acertando. Letra D. Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque na fermentação alcoólica, o micro-organismo utiliza os açúcares da matéria-prima. E os açúcares da matéria-prima, que era ali a cevada, vão ser a maltose e a glicose, que vão ser fermentadas para produzir álcool. E letra E, inativação enzimática no aquecimento, nada a ver. Então, seriam questões que vocês acertariam com certeza, tendo estudado os processos fermentativos até aqui. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula está encerrando, a gente chegou no nosso horário limite, né? Então, eu queria agradecer pela presença de todos vocês, desejar ótimos estudos, aguardo vocês na semana que vem, tá? Não é comigo a aula, mas na sequência vou estar trazendo para vocês conteúdo sobre bioquímica, onde a gente vai falar um pouco mais sobre enzimas, sobre proteínas, sobre carboidratos, sobre vitaminas, enfim, vamos falar sobre bastante coisas, sempre nesse modelo aplicado interdisciplinar que é a prova do Enem, né, gente? Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite, e por hoje era isso. Qualquer coisa, entre em contato a partir do meu e-mail, tá bom? Beijo!